Estamos aqui no primeiro sábado de junho, é isso? Um mês frio, né? Um frio. Na tua casa faz frio não? Faz também. E Patrícia ainda liga o ventilador. A menina a gente tá vendo que ainda liga o ventilador. Eu corri pro quarto dela e abro. Por causa do. A primeira eu não gosto não. Aí é complicado. E é porque essa região aqui não é tão fria quanto outros lugares, né? Mas é bom, friozinho. Esse mês de junho é conhecido, né? Vai até o mês de julho. Quando chegar em agosto aí começa o mormaço de novo. É periódico. Estamos felizes, irmãos, por estarmos aqui. Eu estou feliz também muito, né? Graças a Deus, essa semana me mudei para minha casa nova. Já estou lá, né? Já montei lá os armários, já mandei o menino montar os guarda-roupa, as camas. Graças a Deus, né? E eu pensava que eu ia conseguir fazer a mudança no meu carro, naquele carro preto pequeno, né? Comecei a botar as coisas em cima, comecei a botar e eu dei mais ou menos umas 10 a 15 viagens, não consegui levar nem a metade. Aí no outro dia teve que chamar um caminhão e quase que o caminhão não cabia também. Com tanta parafernália que eu tinha guardado lá, caixa velha, troço, um sofá quase do tamanho dessa frente aqui. Mas é sinal das bênçãos de Deus também, né? E graças a Deus a gente colocou tudo em cima lá e já estamos fixados lá. Se vocês quiserem fazer uma visita hoje à tarde lá, viu? Se quiser ir lá hoje à tarde, tomar uma água gelada com gelo. É. 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 Então hoje à tarde, se quiser fazer uma visita lá, Leida sabe onde é, né? Passa lá em Leida e de lá vai, né? É, bem pertinho, por trás da UPA. É, Giovanei? É? É, é lá, é mesmo lá. Mesmo em frente ali. Pronto, então vocês quiserem ir para ficar à vontade, viu? Pra gente conversar lá, fazer uma oração. É, ontem estava chovendo, né? Falta energia também lá. E tinha marcado até um pequeno grupo para levar o pessoal, mas não deu certo. Então a gente fica para outra sexta lá. Faltou também, tá vendo? Com um raio que deu no transformador, né? Meus irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por causa dessa bênção, né? Eu me lembro que em 2020 começou esse negócio da fraudemia aí, né? E eu sempre paguei aluguel, né? Desde 2007, 2008. Quando eu casei em 2008, eu aluguei uma casa e de lá até 2022 pagando aluguel, muito tempo pagando aluguel, né? E não conseguia sair do aluguel. E assim, 2020, quando começou a epidemia, aí foi que o negócio arrochou mais, que começou a crise, né? E eu fiquei pensando assim, puxa vida, antes da crise eu nunca consegui comprar a casa e agora com essa crise, o que é que vai acontecer? E eu tava preocupado, pensando, porque o meu plano mesmo era comprar um sítio, né? E eu vim aqui, eu me lembro que no mês de março a igreja tava fechada aqui, né? Passou, acho que deu um mês fechado, foi? Eu me lembro que todo sábado eu vinha pra cá e gravava um vídeo aqui, trazia o violão. Eu me lembro que no mês de março eu gravei um vídeo falando sobre sair das cidades, morar no campo, né? Que era um negócio que eu pregava muito aqui, vocês lembram, né? Sobre morar no campo. E eu fiz um slide, né? E fiz um roteiro. E eu gravei esse vídeo falando, né? Sobre como se preparar para o fim. Tá até no YouTube ainda esse vídeo lá, eu coloquei no meu canal. Falando sobre os acontecimentos que estavam anunciando exatamente esse período em que o povo de Deus precisava se preparar para sair
para sair da cidade e procurar se fixar na zona rural. E tudo isso de acordo com as orações que eu vinha fazendo, já fazia mais de ano, né? E também o estudo do Espírito de Profecia. E é uma coisa que o irmão White fala muito, né? Sobre morar no campo. E eu preparei esse vídeo, né? E no final do vídeo, eu me lembro que no final do vídeo, eu disse assim, eu cheguei a essa conclusão. Vocês podem até ver o vídeo depois, né? Eu cheguei a essa conclusão de acordo com o Espírito de Profecia, de acordo com as orações que eu fiz. No entanto, eu não tenho sítio. Mas eu peço a Deus que se isso que eu estudei estiver realmente certo, e Ele quiser que eu realmente vá para o sítio, que essa mensagem que eu estou pregando está correta, então que Ele abra as portas. Se for da vontade dEle, Ele vai me conceder um sítio. Se não, então Ele vai mostrar outra coisa. 2020, né? Naquele mesmo ano eu comprei o sítio. E de bônus, Deus ainda me deu outra casa, além do sítio, né? Então eu fiquei com o sítio, fiquei com a casa na cidade. Num tempo de crise, onde as pessoas estão apertadas, né, assim, comprando menos, com as coisas caras, mas para Deus nada é impossível. Deus me deu o sítio, me deu a casa. Melhor do que eu imaginava. E eu confesso a vocês que a minha casa é muito boa, mas eu ainda gosto mais do sítio. Porque eu me sinto muito melhor no sítio, né? E eu quero agradecer a Deus por isso, né? Por essas bênçãos, por essas provisões de Deus em nossa vida. Desde o começo eu sempre falei para Patrícia assim, né? Eu disse, Patrícia, eu vou fazer aqui o que está na minha frente aqui, né? E o resto eu vou entregar a Deus. Se for da vontade de Deus e Ele quiser, vai. Se não, continua no aluguel aí. Nossa morada permanente não é aqui mesmo, né? Nossa morada permanente é só nas mansões celestiais, quando Jesus disse assim, eu vou preparar-vos um lugar. Eu acredito que é um lugar tão maravilhoso que a gente não consegue nem imaginar, né? No mínimo deve ter ouro por todos os lados, esse lugar. Esse daí realmente é um lugar permanente. A casa, o sítio, é um lugar onde eu e você devemos estar preparados para abandonar a qualquer momento, entendeu? Porque é uma coisa que fica para trás. Mas a morada que Cristo prepara para nós é eterna. Amém? Nem ela nunca se acaba e nem a gente nunca morre. Já pensou? Que maravilha? É bênção ou não é? É exatamente essa morada aí que nós realmente devemos estar focando, almejando, esperando, né? E nos preparando. E nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, agora para estudar um tema bastante interessante da palavra de Deus, que fala sobre consulta aos mortos. Está em Samuel, 1 Samuel capítulo 28. Primeiro Samuel, lá no Velho Testamento, depois do livro de Ruth, antes do livro de Reis. Antes do livro de Reis, você volta um pouquinho, aí tem 2 Samuel. Antes de 2 Samuel tem 1 Samuel. Lá no começo da Bíblia mesmo, pode vir Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. 1 Samuel 28. 1 Samuel capítulo 28. Finalmente a irmã encontrou aí 1 Samuel 28. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que está aberta diante de nós. Sabemos que somos indignos de lê-la, de estudá-la, de conhecê-la. Somente o Senhor nos purificando do pecado, purificando nossa mente, nos vaziando de nós mesmos, enchendo do teu Espírito, é que podemos, ó Deus, compreendê-la e ela poderá transformar nossa vida. Que o Senhor nos dê o esclarecimento que necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Olha, 1 Samuel 28, verso 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa.
Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela, e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas, se foi, com ele 2 homens, e de noite chegaram até aquela mulher. E disse: peço que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns, os adivinhos, porque pôs minhas armas ciladas à minha vida, para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Agora o verso 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelos profetas, nem pelo Senhor. Nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: tirou o reino da tua mão e deu a teu companheiro Davi. Verso 18. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comeu pão todo aquele dia e toda aquela noite. Só até aí, até o verso 20, né? Veja bem, aí está o registro da consulta aos mortos, né? Quando Saul consultou uma necromante. Praticam a necromancia aquelas pessoas que recebem mensagens dos mortos. Tem aquele, no Brasil tinha aqui o Chico Xavier, né, que recebia mensagens de quem morreu, escrevia as cartas psicografadas, né, assim. Muitas vezes a pessoa incorporava em um médium e ficava falando com a mesma voz, escrevendo com a mesma letra e falando de coisas que haviam acontecido que só a pessoa mesmo conhecia, não é? E aquela pessoa com quem tinha vindo buscar ali uma orientação. E esses instrumentos eles são muito utilizados hoje em dia numa forma direta e indireta. Você vê também por meio de filmes, né? Aquele filme, a maioria dos filmes que fazem sucesso hoje em dia, eles envolvem alguma coisa envolvida com feitiçaria, né? O Senhor dos Anéis, filme que fez muito sucesso, né? Tinha aquele outro que tinha uma série que era bem 7 filmes, né? E falava, envolvia também essa questão de bruxaria, de feitiço, de consultar quem já morreu.
E a palavra de Deus, ela mostra aqui um episódio onde diz que Saul consultou uma pessoa que havia morrido, que no caso foi Samuel, né? Samuel já havia morrido. Duas vezes aparece aí uma expressão que está muito associada a essas coisas, né? Ela aparece no começo e aparece no final do relato. Diz que Saul, ele viu o acampamento dos filisteus e ele ficou com o quê? Com medo. E aqui no final, quando diz que Samuel disse que ele ia morrer, ele ficou com o quê? Com medo. O medo, ele é o principal agente, entendeu? O principal agente causador do mal. O inimigo, ele sabe que com medo as pessoas se submetem a tudo. As pessoas se sujeitam a tudo. E as pessoas facilmente se entregam. Facilmente tombam. Entendeu? Quando elas estão com medo. Então ele usa todos os recursos que ele tem ao seu alcance, que são muitos, né, para causar medo a mim e a você e a qualquer pessoa que ele quiser. Quando ele consegue que uma pessoa realmente fique com medo, aí o medo gira para o desespero e começa a desestruturar toda a resistência que a pessoa tem. A própria fraudemia que a gente falou aqui no começo, né, e vitimou muitas pessoas, sem sombra de dúvida, eu acredito que de 2/3 a mais das pessoas que morreram foram em decorrência do medo. Sabia? A doença em si mesmo talvez matasse uma pequena fração dessa quantidade de pessoas. Sem contar daquelas pessoas que morreram de outras coisas, né, e acabaram colocando na mesma conta. Então, uma vez que ele instaura o caos, uma vez que ele gera confusão nas pessoas, e uma vez que você fica aqui, ó, dia e noite diante de uma televisão, vendo só notícia de gente morrendo, né, assim, de gente sendo hospitalizada, e aquilo ali, se você não desligar a televisão, é 24 horas, né? E aquilo vai entrando na sua mente, é crise, é crise, é crise, é fome, é desespero, é morte, então aquilo acaba gerando um estado de terror coletivo. E para o inimigo é muito, de certa forma, se torna até simples, né? É como se fosse apertando um botão, coloca todas as pessoas no estado de desespero, de caos que nós temos visto nesses últimos tempos, tudo provocado pelo medo. E aqui está um exemplo bíblico, né? A história de Saul. Estava com muito medo. O maior medo dele mesmo foi porque ele procurou consultar a Deus e Deus não respondeu. Você costuma consultar a Deus? Deus costuma responder a você quando você consulta Ele? Eu contei aqui no começo, né? Eu contei aqui no começo a minha história, né? Que em 2020 eu estava aqui gravando um vídeo e eu disse, se for a vontade de Deus e Ele realmente quiser e abrir as portas, então que Ele abençoe para que eu compre um sítio, eu consiga um sítio. Se bem que Deus, ele pode ter 1000 maneiras de nos atender, né? Você não precisa muitas vezes nem comprar um sítio, né? Deus pode simplesmente abrir as portas e você pode morar no sítio de alguém de graça, que alguém pode lhe dar, você pode alugar um sítio. Tem muitas maneiras, mas nesse caso ele realmente me deu um sítio de presente, com quase 7 hectares e eu sem recurso na época, entendeu? E a pessoa que mora de aluguel já está dizendo, né? Não tem recurso nem para comprar uma casa. E eu perguntei, se for da tua vontade e o Senhor realmente atender e quiser, abra as portas. E foi o que eu vi. Ele abriu as portas, né? E eu não falei nem em casa, né? Ele me deu o sítio, depois me deu a casa. E não tem limite para o que Deus pode fazer por nós, nossa vida, né? Quando Ele realmente fala conosco. Mas não existe coisa mais desesperadora, mais triste do que você querer ouvir a voz de Deus, não é? E não saber, e não ouvir. E era exatamente nessa situação que Saul estava. O que é que eu faço? Uma pessoa, acontece muito quando uma pessoa está com uma doença, né? Aí diz, vai para médico tal, nada. Vai para médico fulano, nada. Vai para médico ciclano, nada. E a pessoa fica sem saber, né? O que é que está acontecendo? Vai para isso, vai para aquilo. Meu Deus, o que é que se passa comigo? E Deus parece que não responde, não é assim? O que é que está acontecendo? E como é que Deus respondia às pessoas naquela época? Na história mesmo está respondido, né? Diz que Deus, ele não falou com Saul nem
por meio de sonhos, não é assim? Nem por meio de Urim. Sabe o que é o Urim? Não fala lá no Urim, né? Urim e Tumim. Vocês viram a história? O que era o Urim e Tumim? Eram duas pedras que ficavam no colete do sacerdote. Duas pedras de cores diferentes, né? Ou era de mesma cor, não me lembro bem qual era as cores. Isso aqui eram duas pedras preciosas, entendeu? Era tipo feita de um material precioso. E trazia-se o sacerdote e era consultado da seguinte forma. Geralmente era consultado assim, né? Vai ter uma batalha. Nós vamos para a batalha ou não? E um lado era o Urim e o Tumim, né? Um lado acendia quando era para ir e o outro acendia quando era para não ir. Observe, era uma maravilha uma coisa dessa, né? Você está assim, ó, vamos mudar a igreja daqui para outro lugar, não é? Vamos, irmãos, vamos, todo mundo, mas espere, primeiro vamos consultar o Urim e o Tumim. O Senhor quer que a gente vá, se mude daqui, sim ou não? Aí acendia lá, dizendo se era sim ou não. Não era uma maravilha uma coisa dessa? E Saul foi, consultou e nada. Nem, na verdade, por que não Saul não pôde consultar o Urim e o Tumim? Porque ele tinha mandado matar todos os sacerdotes que havia. Ele mesmo tinha mandado matar. Como é que ele ia consultar o Urim e o Tumim se ele mesmo tinha mandado matar os sacerdotes? O sacerdote tinha fugido com o colete, né, com a estola sacerdotal, para Davi. Ou seja, o Urim e Tumim estava com Davi, com o sacerdote Abiatar. E Saul agora precisando consultar o Urim e o Tumim não estava mais lá. Era. E esperando que Deus revelasse algum sonho, e Deus não revelou. Aí também havia uma terceira alternativa, que era o quê? Não lembra não da história? Os profetas. Eram os meios por onde Deus falava. Urim, Tumim, profeta. Teve uma batalha na época de Acabe, e tinha um rei chamado Josafá. Que Acabe disse, vamos sair para a batalha. E Josafá disse, não, antes de sair, vamos consultar a Deus. Aí Acabe disse, rapaz, tem um profeta aqui para a gente consultar, mas ele só fala contra mim. Eu não gosto nem de consultar ele. Mas Josafá disse, chama ele. Aí chamaram o profeta Micaías. E o profeta Micaías falou a verdade, né? Se você for, você morre lá. Aí imaginou uma mensagem dessa? Você está querendo ir para a batalha? Vá. Se você for, vá, mas você vai morrer lá. Aí Acabe disse, eu não estou dizendo, Josafá, que esse homem só fala contra mim, mas eu vou assim mesmo. E aí? Ia contra a vontade expressa de Deus. Está entendendo? Ia contra a vontade expressa de Deus, porque era revelada por meio dos profetas. A mulher está ligando para mim aqui, eu não sei o que ela quer. Será que ela já chegou em casa? Atender ela agora não, se quiser ela que espera, né? Veja bem, o profeta, o Urim e o Tumim, não é assim? Os sonhos, era a forma de se consultar na era. Hoje em dia nós não temos mais Urim e Tumim, né? Mas nós temos um profeta, sim ou não? Speak Profecia é um ministério profético, onde a gente pode consultar. Existem coisas que você vai na Bíblia e você não vê claramente. Você vai no Espírito de Profecia e lá ela diz claramente. Aí vai se você crê no profeta ou não, entendeu? Aí vem aquela mesma questão de Acabe. O profeta está falando contra mim. Você crê nele ou não? Você tem essa alternativa. Mas que um profeta, ele é uma voz de Deus, e isso a palavra de Deus deixa claro. Saul não recebeu mensagem de sonhos, não recebeu mensagem do Urim, nem recebeu mensagem do profeta. E ele ficou numa indecisão completa. Meu Deus, o que é que eu faço? O que é que vai acontecer? Para onde é que eu vou? E então ele começou a procurar alternativas que as pessoas costumam procurar, não é? Que era o quê? Feitiçaria. Eu já vi casos aqui da própria igreja, né? Que as pessoas dizem que os irmãos
aqui na igreja não tinha alternativa, foi procurar rezadeiro, feiticeiro, catimbozeiro. E era exatamente um meio que continua existindo hoje, assim como existia naquela época, né? Você observa aí que essa catimbozeira, essa feiticeira aí, ela não diz o nome dela, né? Mas que ela morava num lugar chamado Endor, e que ela tinha sido expulsa, né? Assim não fala, né? Por quem? Pelo próprio Saul. Porque na época que Samuel estava vivo, Samuel tinha determinado que Deus tinha deixado claro que deveria expulsar, afastar, banir todo tipo de feiticeiro, adivinhador, necromante, né, assim, quem consultava os mortos da terra de Israel. Aí agora vem uma pergunta, né? Se o próprio Samuel tinha mandado banir aquilo, como era que ele ia se usar de um meio daquele para falar com Saul? Você está entendendo? A grande questão aqui é como é que você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia de uma forma isolada, você vai entender essa história de uma forma isolada. Você vai pensar que aquele era Samuel mesmo. Mas quando você vai para a Bíblia mesmo para olhar os detalhes que a Bíblia apresenta, você vai ver que não tinha como aquele ser Samuel. Porque Samuel, ele era um legítimo representante do Senhor. E aquela prática era uma prática condenada pelo Senhor. No começo da passagem fala que Saul tentou consultar o Senhor e não conseguiu. Você está entendendo? Se ele tentou consultar o Senhor e não conseguiu, então ele estava consultando quem? Outra pessoa que não era o Senhor. Você está entendendo? E na Bíblia, quem é que se opõe ao Senhor? O inimigo. Satanás pode personificar-se na figura que ele desejar. Ele pode personificar a sua fisionomia, a sua voz, o seu formato. Ele pode relatar um registro apurado de todos os acontecimentos da sua vida, porque ele sabe disso. Porque ele vive no mundo invisível e ele tem os seus agentes, entendeu? Que caminham ao lado de cada pessoa da terra para fazer um apurado de tudo que acontece. A palavra de Deus diz em Coríntios, não lembro bem qual é a passagem, que diz que ele pode se transformar até em quê? Anjo de luz. Um anjo de luz é uma coisa que eu nunca vi, e ele pode se transformar nisso. Imagine um ser humano feito de carne e osso, de barro. E o final da passagem ainda diz assim: e os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, mas o seu fim será conforme as suas obras. Ou seja, a obra do inimigo, ela se revela não somente por meio de feitiçaria, como com uma pretensa aparência de justiça. Ou seja, hoje em dia o inimigo ele atua de forma muito mais eficaz nas igrejas do que em situações como essa daqui. Você está entendendo? O inimigo personificou Samuel e apareceu a Saul. Por que fez isso? Por causa da atitude de Saul. Preste atenção, Saul estava completamente apostatado, completamente desorientado, completamente em rebelião contra Deus, e o seu comportamento levou ele a ir em busca de práticas que Deus não aprovava. Como eu falei para vocês, alguns irmãos da igreja às vezes também correm esse risco. E do mesmo jeito que Saul foi totalmente desencaminhado pelaquela médium, né? Muitos irmãos são desencaminhados. Eu li um livro muito bom chamado Viagem ao Sobrenatural, que conta a história de Roger Morneau. Um livro muito interessante. Ele fala que ele disse que um feiticeiro de uma religião lá, ele fazia parte, necromante, ele contou que a mãe, preste atenção, a mãe de Charles Darwin, sabe quem é Charles Darwin? Charles Darwin foi o homem que criou a teoria da evolução. Escreveu aquele livro A Origem das Espécies, que fala que o homem assim como os macacos, né, descendente dos primatas, nasceu de uma ameba
Deus não criou ninguém, entendeu? Que as pessoas estão evoluindo. Quando você vai para a Bíblia, você vai perceber que as pessoas estão degredindo, né? Estão regredindo, estão em um estado de degradação que já vem há longos séculos. Mas Charles Darwin, ele criou uma teoria que hoje é ensinada nas escolas, né? Nas universidades, como sendo uma ciência verdadeira, como na verdade não passa de uma teoria, né? Não passa de hipóteses, suposições, e que as pessoas que seguem essa teoria nada mais são crentes, né? Não são nada mais do que crentes também, que acreditam em coisas, mas que não tem prova e evidência nenhuma. Charles Darwin, ele era um homem de uma família cristã, de uma família religiosa. Preste atenção. Mas ele, quando criança, ele adoeceu. E a mãe dele levou para um canto, levou para outro, levou para aquilo, levou para aquilo, levou para aquilo e nada. E de repente disseram a ele, leva uma rezadeira. Leva em mãe não sei quem ali. Que é uma pessoa que tem uma reza forte. E ela inventou de levar Charles Darwin, né? Criança pequena ainda. Não tinha aquela mente ainda cheia dessas teorias. Era uma criança. E ela foi e levou para aquela rezadeira. O feiticeiro falou para esse irmão que escreveu o livro, entendeu? Viagem Sobrenatural. Falou que aquela feiticeira curou Charles Darwin, mas disse que a partir daquele dia 7 demônios passaram a acompanhar aquela criança pelo resto da sua vida. Já imaginou? Você vai lá em busca de cura, mas sai de lá com o quê? 7 demônios nas costas. Ele lhe cura, não é assim? Ele sabe. Ele lhe cura, não é assim? O inimigo pode curar sim ou não? O que é que vocês acham? Pode. Mas automaticamente ele vai botar 7 acompanhantes do inferno do seu lado. Que vão fazer coisa boa ou ruim? Foi exatamente o que eles fizeram com Charles Darwin. Um homem que morreu totalmente confuso, atrapalhado. Charles Darwin pereceu numa cegueira total, né? E hoje em dia, assim como aquele Karl Marx, né? E hoje em dia as pessoas seguem seus escritos como se fosse, né, o oráculo da verdade. Nada passa o que de instrumentos na mão do inimigo para gerar confusão na terra e rebelarem contra Deus. É o que tu quer, Luiz? Quer a chave, é? E já terminou lá, foi? Ó, vou jogar aqui, tu pega. Observe, irmãos. E é 11h30 já, né? Eu estou concluindo aqui, mas vamos concluir. Na Bíblia, não tem só esse relato. Vamos abrir outro relato aqui. Isaías, abre aí a sua Bíblia. Em Isaías. Isaías fica depois de Salmos, né? Você adianta um pouquinho lá, Isaías. Capítulo 8. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. Isaías capítulo 8, verso 19 e 20. E Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20. Quando disser assim, quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chorei e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Na lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alma. Observem. Isaías está dizendo, você vai se entrar em situações, né, em que você vai consultar a Deus, não vai ouvir. Você vai fazer o quê? Vai consultar outros deuses? É o que ele está dizendo aí, né? O povo tem que consultar o seu Deus. Não, mas o seu Deus não responde. Se ele não responde, você deve fazer o quê? Espere em Deus.
foi o que fez Jó. Você vê que o livro de Jó é um relato, e no final do livro é que Deus responde, não é? No final do livro, ou seja, Jó passou tempos e tempos. Não, eu estou aqui, não sei o que, tá doendo aqui, ninguém descobre a cura, já consultei aqui, não sei. Perguntei a Deus, perguntei ao pastor, li na Bíblia, não achei a resposta, o que é que eu faço? Se morrer, morreu, é a vontade de Deus. Entregue-se a Deus. A lei e ao testemunho, o que é isso? A lei, não sei se vocês sabem, a lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O testemunho é o que? O restante. De acordo com isso aqui. Se não tiver de acordo com isso aqui, o que é que ele diz? Nunca verá o quê? Que é alva. É a luz. Ou seja, vai caminhar sempre na escuridão. Se não dar ouvido a isso aqui, vai caminhar sempre no escuro. Não, mas fulano adivinha o futuro, fulano é isso aqui. Vai estar no escuro. Para Deus vai estar no escuro. Fez catimbó, fez feitiçaria, consultou morto, recebeu mensagem de quem morreu, nunca verá a luz. A lei e o testemunho de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 10. Isso vos será abominação. Entendeu? Nunca haverá entre vós agoureiro, nem prognosticador, nem feiticeiro, nem quem faça passar seu filho pelo fogo, nem necromante, que é quem consulta os mortos. Isso diante de Deus é abominação. Ou seja, é algo que se opõe a Ele. E se em algum momento você vai ter acesso àquilo, o que é que você vai ganhar? A companhia dos anjos maus. É só que as pessoas podem ganhar. A Bíblia conta uma história interessante de um homem chamado Acasias. Já ouviu falar desse homem? Acasias, ele era filho de Acabe. Outro caba ruim. Acabe. E o filho era o quê? Pior do que ele. Ruim também. E que nem aquela frase que diz, né? Filho de peixe. Acasias era filho do peixe. Acasias, ele caiu de uma janela. Ele tinha um primeiro andar, né? Ele escorregou lá de cima, caiu no chão, aí ficou todo aleijado. Não podia nem se levantar da cama mais, né? Aí mandou 2 mensageiros dele, né? Ir até a terra de Sidom, que é onde se adorava um deus chamado Baal, né? E ir lá perguntar a Baal se iria ficar bom. Vão lá na terra de Sidom, que é a terra da minha mãe. A mãe dele era quem? Nada mais nada menos do que Jezabel. Acasias, filho de Jezabel, aquela mulher que a Bíblia fala tão bem dela, né? Feiticeira, macumbeira, tudo que você pensar. Acasias caiu, adoeceu, não podia nem andar. Aí disse, vai lá consultar o Deus da minha mãe em Tiro e Sidom, Baal, para saber se eu vou ficar bom. Aí os mensageiros saíram, né? Saíram da casa de Acasias. Disse que quando pensava, antes de sair da cidade, deram de cara com quem? Elias, o profeta de Deus. Os 2 mensageiros deram de cara com Elias. Elias já tinha sido mandado por Deus para frear esses homens, entendeu? Elias chegou na frente dele e disse, pode parar aí, volta daí no cestão. Por quê? Volte lá e diga a ele que aqui em Israel já tem Deus. Não precisa mandar consultar Deus em outro lugar, não. E na cama que ele está, ele vai morrer, ele não vai sair de lá, não. Aí imaginou? Aí diz que os homens eles temiam, de certa forma, Elias, entendeu? Então, vamos voltar agora, é voltar, né? Chegaram lá para Acasias. Aí disseram. Aí o rei Acasias disse, o que aconteceu que vocês vieram tão rápido? Porque antes deles, né? Pode chegar em outra cidade, tinha que ser uns 2 dias no mínimo. Eles voltaram na mesma hora. O que aconteceu que vocês vieram tão? Eles não veio um homem falar com a gente. Como era esse homem? Senão um homem todo cabeludo e com uma roupa de pelo de camelo, um cinturão de couro em torno da cintura aqui. Aí Acasias disse, é Elias. Foi um homem que desafiou muito meu pai. Por causa desse homem, a gente passou 3 anos e meio sem chuva aqui. Foi o que ele disse. Ele disse que aqui já tinha Deus, você podia consultar aqui mesmo, não precisava mandar Deus para lá. E também nem precisava consultar aqui também não, porque ele disse que o senhor ia morrer de todo jeito mesmo. Ah, pensou uma mensagem dessa, né?
E então, os feiticeiros, né, pessoas que fazem catimbó, essas coisas, eles têm um meio de desfazer o catimbó. Que meio é esse? Quando uma pessoa roga uma praga em alguém, qual é a forma que tem de desfazer aquela praga? Né? Mandar matar aquela pessoa. Foi exatamente por isso que Jezabel tentou matar Elias, entendeu? E Elias fugiu. Porque Elias tinha profetizado que não ia chover, depois choveu, né? Acabe saiu procurando Elias por todo canto, porque a profecia de Baal dizia, né? O profeta que profetizar isso, e para desfazer o feitiço dele, que ele chamava o profeta de acordo com os termos dele, né? Dizia que era um feiticeiro. E Acasias então bolou o plano, né? Ele disse que ia morrer, então traga ele aqui, que vai morrer é ele. Tá entendendo? Quem é ele? Eu sou o rei, vamos ver se ele vai morrer mesmo, quem vai morrer não é ele. Aí disse que Acasias estava com tanta raiva de Elias, né? Que ele mandou 50 homens para prender Elias. Já pensou? 50 homens para prender um só. E Elias já tinha se sentado em cima de um monte, né? Diz que ele estava sentado em cima do monte. Lá em cima daquele monte. Aí disse que chegou os 50 homens, né? Ao cercar o monte. Aí disseram: Elias, desce daí que o rei manda te chamar. Na verdade, o homem que falou com Elias não chamou ele de Elias, chamou ele de homem de Deus. Entendeu? Porque o profeta Elias ele era conhecido assim. Eliseu também, né? É um homem de Deus. O homem de Deus está aqui. O homem de Deus está ali. O homem de Deus está aqui. Aí disse que o homem chegou no pé do monte e disse: homem de Deus, desce daí que o rei manda te chamar. Aí Elias lá de cima respondeu, né? Se eu sou homem de Deus, como você está dizendo, desça fogo do céu e caia sobre ti e sobre esses 50 homens. Na mesma hora caiu fogo. Os homens se tornaram espetinho, né? É tudo queimado. Aí uma pessoa que estava olhando correu lá, né? Para onde estava a casinha e disse: deu errado. Deu águia, né? Como é que diz assim, né? Deu águia, companheiro. Os homens morreram. Como foi que morreram? Tá tudo incendiado. Chama mais 50, vai lá de novo. Aí mandou chamar mais 50. Cercaram o monte de novo. E o homem, o capitão dos homens, né? Disse a mesma coisa: homem de Deus, desce daí que o rei manda te chamar. E Elias respondeu da mesma maneira: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e teus 50. Aconteceu de novo. Fogo caiu do céu e queimou aqueles homens. Aí já iam 102 homens mortos, né? Por causa do fogo que caiu do céu. E o rei ainda estava furioso contra Elias, mas não podia matar Elias. Manda mais outros 50. Já pensou? Que loucura. Mandou mais outros 50 para lá. Vai agora ele desce. Aí foi o chefe desses 50 e disse: olha, calma, fiquem aqui, eu vou falar com ele lá sozinho. Entendeu? Fiquem aqui, eu não vou falar daqui de baixo, não, vou falar com ele sozinho. Subiu o monte de joelho, né? Ó, preste atenção, subiu o monte de joelho, chegou lá em cima, botou a cabeça no chão, debaixo dos pés de Elias, e disse: homem de Deus, tenha pena de nós. Tenha misericórdia de mim e desses 50 aqui, que somos todos teus servos. Aí disse que a voz de Deus falou com Elias. Aí disse: desça com isso. Escapou. Ah, pensou? Foi salvo, né? Por causa de quê? Da humildade. Não foi? Por causa da humildade. Como Naamã. Observe, isso é um negócio raro, né? Os outros: desça daí, né? A gente somos mais aqui do que você. Aí estava com 50 homens, tudo armado. Foi lá, se ajoelhou nos pés do profeta: tenha misericórdia de nós, que todo mundo aqui é pai de família. Esses homens aqui são teus servos. Aí Deus foi e disse a Elias: desça com ele, que isso aí não tenha medo. Ele levou lá para os pés de Acasias. Por que foi que você mandou me chamar aqui, Acasias? Não, porque você disse que eu ia morrer, não sei o que. Na cama que você está, você não vai sair.
Você vai morrer do jeito que eu disse. Por quê? Porque você mandou consultar outro Deus, aqui já tendo Deus. Só por isso. Por que você não consulta o Deus que tem aqui, que é o verdadeiro? E saiu. Pronto. Disse que Acasias morreu de uma forma horrível, dolorosa. Disse que na época que ele estava morrendo, as suas entranhas saíram de dentro da barriga. Já pensou? Não sei por onde. Mas isso relata o ódio, o pavor, a aversão que Deus tem contra o quê? Necromante, feiticeiro. Eu vou citar também aqui espiritismo, que é exatamente as técnicas que usa esse tipo de coisa. A palavra de Deus é clara, que aborrece esse tipo de coisa. E para concluir, eu quero que você abra comigo, né? O horário já está avançado. Só uma passagem aqui em Crônicas. Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas é depois de Reis, viu? Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 10. Achou aí? 1 Crônica, capítulo 10. Verso 13. Verso 13. Observe aí o que é que diz aí. 1 Crônicas 10, verso 13. 13. Capítulo 10, verso 13. Diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara o quê? Uma necromante. Por que foi que Saul morreu? Entre outras coisas, porque consultou uma necromante. Aí você vai pensar bem, né? Como era que aquele homem era Samuel, que estava falando com Saul, se o próprio Deus está dizendo aqui que Saul morreu porque foi consultar ele? Entenda bem. O fato de Saul ter ido ali consultar aquela necromante era uma afronta direta ao mandamento de Deus, e essa foi uma das causas da sua morte. Essa talvez tenha sido o que? Esse tenha sido o ápice, né? Tenha sido, como é que diz, a pessoa diz assim, né? A última pá de terra, né? Que ele levou, porque ele foi fazer uma coisa que Deus não aprovava. Foi consultar uma necromante. Deus não falou, morreu da necromante. Foi o inimigo que falou, morreu da necromante. E você sabe disso por causa da palavra, né? Que quando você vai consultar um profeta de Deus, ele vai lhe castigar, ele vai lhe dizer mensagens negativas, mas ele vai lhe dar uma esperança, entendeu? O profeta, ele fala com Saul, o profeta Samuel, quando era vivo, ele falou com Saul, disse: Saul, você errou, mas você pode obedecer, entendeu? E Samuel foi ali, se ajoelhou, passou a noite orando por Saul. Mas quando você vai ver aquele ente maldito que apareceu ali por meio da média, falou com Saul, a mensagem foi totalmente diferente. Era uma mensagem que não dava esperança nenhuma. Ele dizia: você vai morrer, e amanhã você vai estar aqui junto com os que já morreram. Já pensou isso? É a mensagem de Deus? Você está entendendo? Era uma mensagem que só foi terminar de desesperar Saul. Não é assim que os profetas de Deus fazem. O profeta de Deus, por exemplo, no caso de Elias, né? No caso de Elias, que eu falei aqui agora há pouco, Elias foi lá, chegou para Acasias, né? Se você calma aí que você chegou, você vai morrer. Mas você acha que se aquele homem disse assim: então agora eu vou consultar o Deus verdadeiro, será que Deus não ia demonstrar misericórdia por ele? Pense bem. Aconteceu com o rei Ezequias, né? E o profeta Isaías chegou para ele e disse: olha, Deus disse que você apronta suas coisas, o testamento aí, que você vai morrer.
E o rei Ezequias se voltou para uma parede, começou a orar e pediu a Deus. Na mesma hora, Isaías ia saindo, né? Voltou, pensando, já que você pediu misericórdia, Deus vai lhe conceder mais 15 anos. Acasias, não, nem consulta a Deus, eu quero consultar lá, você não deixa, pronto, terminou morrendo. Mas Elias deixou claro para ele, aqui tem Deus, se você quiser consultar aqui, ou seja, deu uma oportunidade a ele, para ele ser salvo. Morreu e escolheu. Já essa médium aí, né, que recebeu essa visão ali, você veja que a mensagem foi 100% negativa, não trazer esperança nenhuma. Essa é a mensagem do inimigo. O inimigo, ele apresenta o pecado para nós como sendo uma coisa atrativa, né, desejável, faz você cair, e quando você cai, pronto, agora está sem jeito, acabou-se, né? Não tem mais saída, perdeu-se, né? É assim que ele faz, foi exatamente o que ele fez com Saul. No entanto, a palavra de Deus diz assim: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele vos perdoará os pecados e vos purificará de toda injustiça. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã aqui na igreja. Aprendemos mais sobre a consulta aos mortos na Bíblia e vimos aqui claramente que a tua palavra condena essa prática, por mais que ela seja disseminada, difundida no mundo, disfarçada de religião, mas a tua palavra é clara ao mostrar o quanto o Senhor repulsa esse tipo de coisa, o quanto o Senhor abomina e o quanto o Senhor nos adverte para que não venhamos procurar esses meios, porque são meios pelos quais o inimigo age. O Senhor age por meio da tua palavra, a lei, o testemunho, a palavra dos profetas. E seja isso os recursos que nós venhamos sempre buscar e procurar, e venhamos esperar em Deus. E pedimos, agradecemos em nome de Jesus.